Bom dia, jovens. Estamos aqui para gravar um vídeo agora, dessa vez, sobre função quadrática, tá bom? Função quadrática. Nós gravamos da outra vez, nós já falamos de função afim, cujo gráfico é uma reta. No caso da função quadrática, o gráfico é uma parábola. Então, eu vou aqui destacar alguns aspectos da função quadrática e nos próximos vídeos a gente vai esmiuçar essas coisas, vai falando mais detalhadamente. Tá? Vou só dar a conhecer aqui o que é a função quadrática. A definição de uma função quadrática é uma função polinomial também, uma função polinomial de segundo grau. Assim como a função afim é uma função polinomial de grau 1. Né? Então, a função quadrática tem a seguinte configuração, né? A seguinte forma. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a necessariamente tem que ser diferente de zero. Esses aqui são os coeficientes, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x e o termo independente, né, que é o c. São números reais, tá bom? Porque a nossa função é de R em R, de reais em reais. O domínio está no conjunto dos reais e ele toma valores também no conjunto dos números reais. Então, é uma função de R em R, como nós já definimos lá no início. Então, esses números são números reais, só que o A tem que ser diferente de zero, ou positivo ou negativo, só não pode ser zero. Por que isso? Porque se ele for zero, então esse termo aqui não existe. Né? Se A for igual a zero, o termo ax ao quadrado não vai existir, porque zero vai anular aqui. Aí você passa a ter uma função afim, e não é isso que nós queremos. A função afim nós já estudamos. Então, para ser uma função quadrática, tem que ter o termo quadrático, que é esse termo aqui, x ao quadrado, né, com o expoente 2 aqui, tá bom? Então, muito bem. Dito isto, veja bem, a função, essa é a formulinha da função. Eu vou aqui para o gráfico da função agora. O gráfico, eu já falei que é uma parábola, então ele assume várias formas. Ele pode ser uma parábola dessa forma aqui, uma parábola com concavidade voltada para cima, ou pode ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá bom? Emborcada, tá? No caso dessa fórmula, ela vai ser sempre simétrica, vai ter um eixo de simetria aqui, tá bom? E o que tiver para a direita está para a esquerda. Como o eixo de simetria, que vai estar bem no meio, vai ser uma espécie de espelho, tá certo? Então, quando que a parábola tem concavidade voltada para cima? Ela tem concavidade voltada para cima quando esse termo aqui, esse é que define a concavidade, tá? O primeiro coeficiente aqui, o A, ele é quem manda na concavidade. Então, a parábola tem concavidade voltada para cima se o A for positivo, tá bom? E a parábola vai ter concavidade voltada para baixo, assim, concavidade que eu digo é isso aqui, concavidade voltada para baixo, emborcada, se o nosso Azinho, esse Azinho aqui da fórmula, primeiro coeficiente x ao quadrado, for uma coisa, um número, eu falo uma coisa, um número menor que zero, tá bom? Aqui, se o A for positivo, em outras palavras, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, ela vai ter sempre essa forma, tá? A parábola, né? no caso dessa definição aqui, como função polinomial de segundo grau. Bom, outra coisa, eu vou desenhar só o eixo das abscissas para representar o gráfico, tá bom? Para a gente entender uma coisa aqui. Outra coisa, aqui é só o eixo das abscissas, o eixo x. A parábola pode, e vou desenhar agora só concavidade para cima, não importa, pode ser concavidade para baixo também. A parábola, ela vai ter duas raízes, ou seja, o que são as raízes de uma função, não é só para parábola não, é para qualquer função. As raízes são esses pontinhos aqui, onde o gráfico da função intersecta o eixo das abscissas, tá? Intersecta o eixo x.
Então, nós vamos chamar, no caso da parábola, de x1 e x2, tá bom? Então, esse x1 e esse x2 são as raízes da parábola, ou seja, quando o y é zero, tá certo? Então, você faz aqui y é igual a zero, vou fazer, tá? Y é igual a zero, aí você vai ficar com ax ao quadrado mais bx mais c. Você vai ficar com uma equação que vocês conhecem muito bem, uma equação do segundo grau, né? Se você fizer o y igual a zero, aqui é o y igual a zero, você vai ter uma equação do segundo grau. As raízes dessa equação, por isso que a gente chama de raízes, as raízes dessa equação são exatamente x1 e x2. São esses pontinhos aqui do eixo das abscissas que no gráfico intersecta, que o gráfico da função quadrática intersecta o eixo dos x, das abscissas. Bom, mas o gráfico pode não intersectar o eixo das abscissas. Pode ser uma coisa desse tipo. A parábola pode estar assim, o eixo do x aqui, e a parábola toda acima ou toda abaixo, tá? Depende do A, né? Se o A for positivo, ela pode estar toda acima, se o A for negativo, ela está emborcada, é toda abaixo. Mas vou representar só um caso, tá bom? Se A for maior que zero, e pode acontecer isso aqui também. Ou seja, no caso da equação do segundo grau, o que significa isso? Significa que essa função aqui não possui raízes, tá? Não vai intersectar o eixo das abscissas. Mas pode acontecer ainda um terceiro caso. Qual o terceiro caso? Você desenha aqui o eixo das abscissas. Pode acontecer da parábola tangenciar o eixo das abscissas. O que é tangenciar o eixo das abscissas? O meu desenho aqui é só para a gente entender. Ficou uma falhinha, mas tudo bem. O que significa tangenciar o eixo das abscissas? Ela vai intersectar, vai tocar simplesmente o eixo das abscissas em um único ponto. E nós dizemos que ela vai ter uma só raiz. Essa equação aqui vai ter uma única raiz, não é? Aqui no primeiro caso ela tem duas raízes, no segundo caso ela não possui raízes, e no terceiro caso ela vai ter uma única raiz, tá bom? Essa equação vai ter uma única raiz. Então, você vai ter só o x1, que a gente diz também, pode dizer que é uma raiz de multiplicidade 2. É uma raiz, são duas raízes iguais. Você pode falar assim também. É uma única raiz, na verdade. Em matemática, quando você diz que uma coisa é igual a outra, é porque ela é a mesma. Podem ser duas, mas se elas são iguais, elas são a mesma coisa, tá bom? Matemática tem uma linguagem meio estranha, às vezes, para a linguagem coloquial. Bom, mas algebricamente, quando acontece esse primeiro caso aqui? Quem define isso aqui? Quem define é uma coisa que a gente chama de discriminante. A parábola vai intersectar o eixo das abscissas em dois pontos se o discriminante, que a gente chama de delta, for... Poxa, eu ia colocar de vermelho para ficar mais bonito. Delta for maior que zero, tá? Mas quem é esse tal de delta? Ora, vocês já aprenderam lá no ensino fundamental que delta, e eu vou fazer um vídeo para explicar melhor isso aqui, tá? Como você resolve essa equação, que você vai lembrar da fórmula de Bhaskara, não é uma coisa mágica, no próximo vídeo eu vou explicar isso, tá bom? Como que aparece a fórmula de Bhaskara e por que esse delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso não é fórmula mágica, isso tem uma razão. Então eu vou justificar isso no próximo vídeo, tá bom? Muito bem. Quando esse delta, onde b é esse coeficiente do x, a é o coeficiente x ao quadrado e c é o termo independente. Observação, o a necessariamente é diferente de zero, mas o b pode ser zero e o c também, e até os dois ao mesmo tempo, tá? Bom, para encerrar a aula, para encerrar o vídeo, que no caso de duas raízes, o discriminante tem que ser maior que zero, delta maior que zero. No caso de não tocar, significa que o nosso discriminante, o delta, é menor que zero, é negativo, tá bom? No caso de não ter raízes.
E no caso de ter uma única raiz, o delta deve ser uma coisa igual a zero. E você vai perceber isso quando nós dermos os exemplos. Vamos tentar fazer alguns exemplos aqui em vídeo, mas a maioria dos exemplos eu vou colocar na lista de exercícios. E a gente pode também conversar sobre a lista de exercícios. Eu já falei isso, né? Lista de exercícios também vai servir para completar algumas coisas que eu tenho para falar. Bom, vou ficando por aqui para não ficar muito longo. Já já eu vou produzir o vídeo falando da fórmula de Bhaskara. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.